Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sabemos que ficamos um tempinho sem realizar lives aqui, na verdade, e hoje eu vou explicar um pouco o motivo desse pequeno intervalo. E hoje é feriado, né? Dia de Corpus Christi, 4 de junho, mas mesmo um dia que as pessoas às vezes deixam para acordar um pouco mais tarde, eu resolvi iniciar essa aula, porque nós entendemos a importância de continuarmos aos poucos buscando a transformação que vem do conhecimento. E mesmo sendo uma quinta-feira, mesmo sendo às 7 horas da manhã, a gente costuma fazer as aulas às 6h30, mas hoje eu deixei um pouco mais tarde. E ainda que a grande parte das pessoas assistem as gravações, mas também sei que a importância de cultivarmos esse hábito de acordar cedo, de buscarmos o quanto antes a transformação, buscarmos estudar, buscarmos preparar, buscar a aprimoração, a expansão da consciência, ou talvez aquilo que o grande pensador brasileiro Jacob Petrie diz que é a expansão da ciência, que a consciência é o conhecimento do conhecimento, esse conhecimento metalinguístico talvez, mas é também nós buscarmos a ciência como um todo, buscar expandir a nossa mente, buscar uma vida com maior significado, com maior sentido, de entender quais são os óculos que nós utilizamos para enxergar a realidade e renovar a nossa mente, de acordo com aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, de nós não nos conformarmos com este mundo, de nós não tomarmos o molde, de não tomarmos a forma de imediatismo, de talvez de coisas fáceis que são cultivadas no nosso mundo, mas sermos todos os dias, deixarmos ser transformados pela renovação da nossa mente, utilizar aquilo que a psicologia moderna, aquilo que as ciências que estudam cérebros dizem que é a teoria da plasticidade neural, do cérebro plástico, ou da formação de novos neurônios, de novas conexões que são realizadas a partir de novos caminhos de conhecimento, de aprendizagem, da formação de novos hábitos, certamente o hábito de estudar, o hábito de se esforçar, o hábito de renovar a sua mente, certamente é um hábito que faz a diferença, é uma pequena diferença que faz a total diferença. Então já vai entrando, curtindo, comentando, se inscrevendo e compartilhando com seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de conhecimento, de transformação, de iluminação. Reforme a sua vida é o tema que eu pude pensar e refletir ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas que eu tive passando por uma reforma aqui em minha casa. E a reforma, vocês podem pensar, e talvez vocês já tenham passado por isso, é uma coisa muito desconfortável, na verdade. E principalmente no meu caso, onde nós tivemos que mudar o piso da nossa casa, então a gente teve que fazer uma mudança dentro de casa. Foi preciso tirar todas as coisas, tirar guarda-roupa, tirar móveis, para que o piso, que era a base, pudesse ser transformada. E a partir dessas primeiras coisas, a gente já pode trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Qual é a base que nós fundamentamos a nossa vida? Quando nós buscamos uma reforma estrutural, uma reestruturação da nossa trajetória, é preciso entender qual é a base, qual é o fundamento, qual é o sólido alicerce, ou talvez a falta de um sólido alicerce que nós sustentamos e construímos diariamente a nossa vida. Eu aprendo que quando nós entendemos qual é a base, é preciso identificar, primeiramente, de onde nós viemos. E aí é possível nós pensarmos a respeito de origem, sem também nós voltarmos para a nossa ancestralidade, para os nossos pais. Eu aprendo que os pais, a figura paterna e materna, possuem como grande principal alvo e grande influência na vida dos seus filhos, na nossa vida, duas coisas. Os pais precisam criar, primeiramente, raízes que simbolizam valores, princípios, fundamentos que alicerçam a nossa vida e norteiam a moralidade, ou norteiam quais são as coisas que são certas e erradas, aquilo que vai nos fundamentar e nortear as nossas decisões. E não apenas as raízes, que simbolizam essa base sólida, mas também asas. Os pais precisam ser aquelas pessoas que vão motivar seus filhos a alçar voos. Eles vão ir a lugares muito além do que seus pais foram. Existe aquele ditado, né, que seus pais correram, talvez os filhos vão andar, ou vice-versa, não lembro muito bem como é o ditado, mas que, como talvez o salmista vai dizer, o salmo bíblico, de que os filhos são como uma flecha nas mãos do guerreiro, que simboliza o pai. Então o pai hoje está abrindo um caminho para que seu filho possa entrar e avançar ainda muito mais além. Entender que a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes de nós, possuem uma grande influência para a nossa própria trajetória. Eu pergunto para você, qual é a influência que seus pais deixaram para você? Será que foi uma influência positiva ou negativa? E é identificando essa influência que é possível nós trabalharmos
nisso. É impossível você mudar aquilo que você não conhece. Por isso que é preciso entender e trazer à consciência aquilo que já está inconsciente. Que talvez Freud dizia, o grande pai da psicanálise, a respeito do inconsciente coletivo, do inconsciente, né? O inconsciente coletivo é um conceito de Jung. Mas a questão do inconsciente, do subconsciente, é entender quais são as crenças limitantes, quais são as convicções que você tem alimentado consigo. T. Harv Eker, um grande autor do livro Segredos da Mente Milionária, vai falar um pouco a respeito disso, sobre as convicções, sobre as crenças. Neste livro ele fala muito a respeito da crença financeira, mas nós podemos trazer um pouco mais amplitude para nossas crenças como um todo. Qual é a cosmovisão? Qual é a visão de mundo? Qual é a ideologia que nós trazemos dos nossos pais e que talvez nós podemos pensar, isso é positivo, eu vou carregar para a minha vida, isso vai ser útil para que eu possa seguir à frente e cumprir o propósito que eu identifico na minha vida. Ou talvez isso não é necessário, isso eu preciso rejeitar. Essa é a diferença também das crianças para os adultos. Eu falo isso muito a respeito de maturidade, que maturidade é a capacidade de você ser um filtro. A criança se torna como uma esponja, onde tudo aquilo que ela recebe, ela absorve. Mas, à medida que nós vamos crescendo, evoluindo, é esperado que nós nos tornemos filtros. Pessoas que vão fazer aquilo que o Paulo, mais uma vez, estou citando muito Paulo aqui nessa live, na verdade. Paulo vai falar sobre nós ouvirmos tudo e retermos aquilo que é bom. É inevitável que nas redes sociais, talvez, eu tenho tentado ser muito, eu não tenho apenas tentado, mas eu tenho sido, ao longo desses últimos meses, muito intencional em minha pesquisa nas redes sociais. Eu não deixo com que o algoritmo me envie tudo aquilo que talvez ele possa buscar com a média, né, com as pessoas que estão buscando nas redes sociais. Mas eu busco ser intencional naquilo que eu procuro. Então eu não quero ser como uma esponja que vai absorver tudo, mas eu busco ser como esse filtro que vai pesquisar aquilo que precisa ser pesquisado mesmo e não vai ouvir apenas aquilo que talvez a média está ouvindo. Mas é inevitável que, mesmo sendo intencional, você vá ouvir uma coisa que não faça muito sentido para a sua vida. Talvez ouvir que a Terra é plana, talvez ouvir que, sei lá, coisas que vocês que estão presentes nas redes sociais também sabem do que eu estou dizendo aqui. Então, é entender que isso que eu estou ouvindo aqui não tem fundamento, não tem base. Então, eu não vou seguir para a minha vida. A pessoa madura, a pessoa que despertou para essa nova realidade, é capaz de ouvir todas as coisas que estão vindo para você, mas reter apenas aquilo que é útil, aquilo que é bom. Mais uma vez, Paulo vai dizer em Filipenses que tudo aquilo que é bom, agradável, digno de boa fama, nisso nós devemos pensar. Napoleão Hill, um grande pensador do século passado, a respeito do sucesso humano, a respeito de realização pessoal, vai falar sobre o poder do pensamento, sobre a importância do pensamento correto ou do foco, da concentração certa em nossa vida. Isso também é um eco daquilo que Buda, Siddhartha Gautama, dizia há milênios, onde nós devemos pensar da forma correta. E pensar se trata disso, em focar os nossos sentimentos, focar a nossa atenção naquilo que de fato faz a diferença. Não pensar naquilo que talvez venha na linguagem de Nietzsche. Eu estou lendo a biografia de Nietzsche ali atrás, é um livro difícil, por isso que eu tenho entendido pouco do livro dele, mas o pouco que eu tenho entendido da filosofia nietzschiana é a respeito disso, da vontade de potência, de buscar aquilo que vai elevar a nossa potência, elevar a nossa vida como um todo, elevar a nossa energia, elevar a nossa, aquilo que na linguagem de Nietzsche é o amor fati, o amor à vida, o amor ao destino que nós temos. É este apego e entender que a vida que nós temos é esta. E o que nós vamos fazer com aquilo que nós temos? Sartre, um grande filósofo existencialista, vai dizer que não é sobre aquilo que fizeram com você, mas é aquilo que você decide fazer com aquilo que fizeram com você. É preciso parar, gente, de usar de vitimismo. É preciso parar de falar, as pessoas fizeram mal comigo, e é por isso que eu estou assim. Sabe, essa filosofia determinista da Gabriela, que eu nasci assim e vou morrer assim. Não, é preciso tomar as rédeas da situação e dizer, beleza, eu não quero mais a vida como está sendo aqui. Quando eu usei a reforma aqui na minha vida, como a reforma da minha casa, como um exemplo para a reforma da vida, eu disse isso. Não basta mais a forma com que as coisas estão sendo aqui. Não quero mais a minha casa como está sendo aqui. Eu não quero mais a minha vida, agora trazendo esse exemplo para nossa aula de hoje, eu não quero mais a minha vida como está sendo até este momento. Então, é preciso trazer essa reforma. E é impossível você mudar aquilo que você não identifica. É impossível você transformar aquilo que primeiramente você não traz a consciência. E por isso que eu estou falando aqui a respeito primeiramente da base. Qual é o fundamento? Quais são os princípios, os fundamentos, os pilares, os construtos pessoais que você traz para a sua vida? Será que seus princípios são positivos ou será que são negativos? Ou talvez você não tenha nem princípios com os quais você norteia a sua vida. Essa é uma questão que eu quero trazer para você e pergunte, qual é a base com a qual você alicerça a sua existência? A partir deste ponto, onde nós temos a identificação dos nossos princípios, da base que alicerça a nossa vida, nós podemos passar para o segundo estágio da reforma da vida, que é
a mudança. Quando eu fiz essa reforma em minha casa, eu precisei mudar os móveis de lugar. Eu precisei usar desse desconforto, porque é muito desconfortável você sair da zona de conforto, é verdade? De sair do comodismo, daquilo que você está acostumado. Mas é necessário para a mudança verdadeira. Então, é entender que, como adultos, pessoas que buscam uma vida de maior significado e sentido, nós iremos fazer coisas que são desconfortáveis, sim. Nós iremos acordar um pouco mais cedo, sim. Nós iremos deixar um pouco menos de tempo nas redes sociais. Nós iremos fazer aquilo que é necessário. Nós iremos ler um livro que é difícil. Nós iremos estudar. Nós iremos fazer aquilo que precisa. Porque as crianças fazem aquilo que elas querem, mas os adultos fazem aquilo que é necessário. Nós iremos abrir mão um pouco do conforto agora, entendendo que, como esse conceito da preferência temporal, de pessoas que abrem mão do prazer, do luxo presente, em busca de algo futuro melhor, nós iremos realizar isso constantemente. Nós sabemos que a mudança é sim necessária. Ainda que as dores do crescimento aconteçam conosco, eu até fiz esse texto, né, durante a minha reforma, de que as dores ou o desconforto da mudança é como essas dores do crescimento. Quando nós estamos crescendo, quando somos crianças, jovens, às vezes a gente sente certas dores em nosso organismo, simbolizando essa dor de crescer. Quando nós estamos na academia também, vai dizer que a biologia, né, a ciência que estuda o corpo vai dizer no organismo, que quando nós estamos na academia, é necessário que existem certas lesões no músculo para que o músculo vá crescendo, e ele vai cicatrizando e vai crescendo ao longo do tempo. Do mesmo modo, a nossa vida. É impossível nós mudarmos sem abrirmos e sem nos defrontarmos, né, sem estarmos também expostos à dor, estarmos expostos à vulnerabilidade. O grande filósofo brasileiro não, né, canadense, Jordan Peterson, vai falar sobre isso, sobre a vulnerabilidade. E também, outra pensadora também vai dizer sobre isso, a Brené Brown, né, sobre a coragem de ser vulnerável. Nós não podemos mais criar essa imagem de super-heróis, de super-heroínas, pessoas que não choram, que não sofrem. Nós choramos sim, meus amigos, nós sofremos, e no Instagram talvez isso não é muito difundido, mas nós sofremos como seres humanos. E, então, essa coragem de ser vulnerável é também um primeiro pilar, um dos princípios principais para a mudança de vida. É enxergar que você não vai ser capaz de fazer todas as coisas, não. Você não vai ser capaz de suportar tudo. Às vezes você precisa esperar um pouco, às vezes você precisa se silenciar. Eu, muitas vezes aqui, não estou totalmente presente todos os dias falando. Eu busco, sim, usar a constância, mas também entendo que tão importante quanto a constância é enxergar o tempo de falar cada coisa. Tão importante quanto a fala é também o silêncio, porque o próprio silêncio já é uma forma de comunicação. Na verdade, eu aprendo que a comunicação significa isso, tornar comum uma informação. E muitas vezes a gente está tanto tempo querendo falar, querendo expor nossa opinião, e esquece de refletir, e esquece de pensar, será que isso que eu estou falando é verdadeiro? Será que isso que eu estou pensando de fato corresponde à realidade? E esse ato de silenciar, de meditar, também já é um ato de sabedoria. Salomão, um grande escritor bíblico, em Provérbios, fala que no silêncio está a sabedoria. Não apenas no silêncio, mas também no conselho, também na observação. Mas até o tolo, quando está em silêncio, se passa por sábio. Porque também existe essa frase, né? Eu prefiro ficar em silêncio e deixar a pessoa na dúvida se eu sou tolo ou não, do que falar e trazer a certeza de que eu sou tolo. Sabe? Existe uma sabedoria no silêncio, quando você está numa mesa e passa a observar, passa a escutar mais do que fala. Também tem essa fala nas nossas vozes, nossos pais falavam, nós temos 2 ouvidos e uma boca apenas, para poder ouvir mais e falar menos. É um sinal de sabedoria, ouvir mais, sabe? Eu entendo que se você não é capaz de se sentar para ouvir e estudar ou ler um livro, você não é capaz de se colocar de pé na frente da multidão para poder falar. Se você não é capaz de ouvir, de respeitar o outro, o lugar do outro falar, o tempo do outro falar, e expor a sua vida, então você não é capaz de poder falar, sabe? É importante nós entendermos isso. A mudança de vida está nesse primeiro estágio de entender qual é a nossa base, qual é a estrutura que fundamenta a nossa vida. Em segundo lugar, está a mudança de vida. A mudança de fato. Quando nós vemos, por exemplo, o exemplo do Waze, né? Quando ele vai buscar um lugar para ir, no aplicativo Waze. É preciso colocar o lugar que nós estamos agora e colocar o objetivo que nós buscamos encontrar. Muitas vezes, durante o caminho, talvez um acidente, talvez um imprevisto no meio do caminho, existe o ato de recalcular a rota. Muitas vezes nós estamos buscando o nosso propósito de vida. É importante, sim, realizar o destino que nós nascemos para criar, para cumprir. Mas esquecemos de recalcular a rota. Às vezes, o lugar, a posição da vida, a posição das coisas da nossa vida não está da forma certa. Muitas vezes, os hábitos que nós temos cultivado, muitas vezes, as coisas, as relações que nós temos como relações de vida, as pessoas que nós temos conosco, não são pessoas que vão nos ajudar a viver
aquilo que nós buscamos. Então, identificar quais são as pessoas que eu tenho comigo. Essas pessoas são pessoas positivas, são pessoas negativas, pessoas que estão me ajudando a estar mais próximo da pessoa que eu quero ser no futuro, ou são pessoas que estão me afastando deste caminho de vida. Eu espero que com esses breves minutos dessa aula você possa entender a importância de reformar a vida, de entender quais são os pilares, os princípios que constroem sua vida e, a partir desse momento, mudar aquilo que precisa ser mudado. Que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. Se você for, não esqueça de curtir, comentar, enviar para seus amigos e compartilhar, para que as pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Muito obrigado, um forte abraço, bom dia.